Fala, gente! Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei o horário que você está assistindo, mas eu tenho certeza que é algo que vai trazer muito crescimento para a tua vida. E hoje eu quero te desafiar, né, a prestar muita atenção, porque hoje é um daqueles assuntos que serve para realmente transformar a realidade da tua história. Se você conseguir prestar atenção durante esses 14, 15 minutos aqui que nós vamos ter juntos, a tua vida ela pode mudar. Falo isso com total certeza, porque realmente as coisas elas acontecem a partir do entendimento simples da mensagem que Deus colocou no nosso coração hoje. Nós estamos falando, né, nessa série sobre uma coisa muito natural que é o começar algo novo, começar algo diferente, né? Tomar a decisão de as coisas realmente mudarem, acontecerem. Eu quero agradecer muito você que está nos assistindo, porque tem sido muito legal ver os comentários, ver a, os feedbacks que chegam, né? Os testemunhos de pessoas que estão tendo realmente a sua vida transformada pela mensagem, pelo chegar da mensagem. Isso nos alegra muito, à mesma medida que também nos dá muita responsabilidade, né? Porque realmente tem sido impactante e a gente percebe, né? Acabo por perceber que toda entrega, todo sacrifício em preparar a aula, em preparar esse devocional, em orar, ter muito tempo de jejum, isso nos faz com que você, com que eu, com que todos nós tenhamos crescimento, e isso é muito impactante, isso é muito importante. Eu quero agradecer muito você que está compartilhando, você que está encaminhando para os seus amigos, você que está fazendo realmente esse devocional com atenção, esse devocional com afinco, e glória a Deus por isso, né? Glória a Deus por essa sensibilidade do teu espírito aí. É muito do que nós estamos falando, né? E hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos que eu mais gosto de tratar, porque eu penso sempre que a vida real ela é tomada por altos e baixos. A vida real ela é tomada pela simplicidade de saber que as coisas elas acontecem de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, mas elas também são situações onde muitas vezes nós não conseguimos controlar as nossas emoções, os nossos sentimentos, traumas, medos, não conseguimos controlar o que está ao nosso redor, então sofremos, somos duramente impactados e tudo isso traz a relação um pouco mais dolorosa, né? E às vezes nos falta motivação, às vezes nos falta confiança, mas ainda assim tudo isso acontece porque Deus permite. E essa permissão de Deus é algo que deve ser em nós um fundamento para continuar. O devocional de hoje ele fala sobre perseverar quando não é fácil. E esse acaba por ser, de repente, se a gente for pegar um intervalo de 7 dias, de repente são muitas horas do nosso dia que passamos em situações que não são fáceis, situações que roubam a alegria do nosso dia. E tudo isso está muito correlacionado com a fé, tudo isso está muito conectado, né, com a história do cristianismo e a forma como Deus trabalha no nosso coração. E esse é o ponto da caminhada cristã que quase ninguém gosta de falar. É o ponto em que você já fez tudo que está certo. Já ora, já obedece, já persevera e mesmo assim parece que as coisas elas não mudam no primeiro impacto. Ou talvez nós já estamos há muito tempo fazendo isso e parece que as coisas elas não têm uma relação muito causa e efeito. E essa é aquilo que no Evangelho nunca acontece. Mas hoje eu quero falar sobre, não começos, mas eu quero falar sobre permanência. Nós falamos sobre constância, mas eu quero falar sobre permanência. Porque começar acaba sendo fácil, porque muita gente começa, e começa até bem, mas são poucos que permanecem fiéis e fiéis quando o processo ele é um pouco mais demorado do que se esperava. E esse é um devocional que ele pode ser para você, se você está cansado, desanimado, se você já pensou em parar, se você já pensou em desistir da fé. Esse é um devocional que pode ajudar, se você está pensando em desistir da sua casa, da sua família, se você está pensando em desistir do trabalho, se você está pensando em desistir da vida, esse devocional eu tenho certeza que vai falar no teu coração.
A vida nova com Cristo, ela não se sustenta só com entusiasmo. Ela se sustenta com perseverança. E esse é o texto, né, que fala lá em Gálatas 6, versículo 9, que diz: "E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos." Paulo estava escrevendo isso, o apóstolo Paulo estava escrevendo isso para pessoas que são fracas na fé. Pessoas que estão fracas na fé, não que são, mas que estão fracas na fé. Mas ele me perdoa, li errado aqui, né, o meu texto. Paulo não está escrevendo para pessoas que são fracas na fé. Ele está escrevendo para cristãos que são ativos, comprometidos e que estão cansados. A advertência não é contra o pecado, é contra o desânimo. A chamada aqui é porque o desânimo ele não tira você da igreja de uma vez, mas ele vai te esgotando aos poucos. É aqui que o cansaço invisível da alma, ele mostra que não é algo físico, mas é algo espiritual. Dormir não resolve. Descansar não resolve. Você continua fazendo, continua servindo, continua crendo, mas é que por dentro algo começa a enfraquecer. Você começa a sentir que algo está sendo roubado. Esse cansaço ele surge quando uma resposta demora, quando a promessa parece que está distante, quando a obediência não é reconhecida, quando a colheita não vem no tempo que você esperou. É exatamente nesse ponto que muitas pessoas desistem e é meio que como um ponto de inflexão. Até aqui você fez e a partir de agora você precisa confiar que Deus está fazendo e que Deus vai fazer. Não deixe. Essas são pessoas que não deixaram de amar a Deus, mas perderam a força e continuaram confiando. Perderam a força de continuar confiando. E isso é extremamente complicado, porque o apóstolo Paulo ele não diz, se vocês forem fortes, colherão. Ele diz, se não desfalecerem. Perseverar não é caminhar sem dor, é caminhar apesar da dor. É por isso que tem um grande perigo de parar quando nós estamos perto de colher algo. É como que se esse texto estivesse nos fazendo despertar aos olhos algo que é extremamente poderoso. No tempo próprio colheremos. Isso significa que existe um tempo certo. É simples. Mas esse tempo não é controlado por você. É muito mais complexo acreditar, porque nós estamos na estação, na teoria, de que a pessoa ela precisa estar com controle e precisa estar gastando energia com aquilo que ela tem controle. Perfeito. Mas tem outros momentos que você precisa gastar energia somente em confiar, precisa dobrar o seu joelho somente e agradecer, acreditar. O problema é que aqui fica muito explícito e claro que nós, seres humanos, nós odiamos esperar, principalmente se nós estivermos fazendo tudo certo. Se você está trabalhando bem e as coisas estão acontecendo no seu trabalho e você não colhe resultados, você não gosta. Se você está amando a sua esposa e as coisas elas não estão acontecendo, você não está tendo um clima gostoso em casa, não tem harmonia, se as coisas elas não estão andando bem, você não quer esperar. A mesma forma com seu marido, a mesma forma com seus filhos. Nós não gostamos de esperar, essa é a realidade. E é aí que muita gente para um passo antes da resposta, para um mês antes de colher, uma decisão antes da grande mudança de vida. E a percepção de que Deus trabalha em processos é que vai exigir essa perseverança, né? Porque quem abandona o processo vai perder o futuro. É como qualquer coisa que você faça, na verdade, não é só a vida com Deus, mas qualquer coisa que você se permitir ou que você se proporcionar fazer e você perder a energia ou perder o impacto e não continuar, você vai perder a colheita. E isso é muito complicado. Um exemplo bíblico que é muito, muito, muito explícito o que isso acontece, o que acontece é que Jó ele mostra uma fidelidade sem explicações. O livro de Jó ele mostra alguém que persevera, porque Jó perseverou sem resposta,
sem explicação, sem cronograma. Ele não perseverou porque entendia tudo que Deus estava falando. Ele perseverou porque realmente acreditava e conhecia a Deus. Essa é a fé madura. Essa fé madura não exige um entendimento para continuar. Ela confia mesmo quando não entende. Deus não explica tudo a Jó, mas ele se revela a ele. E isso foi suficiente para Jó. Então, por que não é para você? Talvez porque nós não aprendemos ainda, mas a partir de hoje eu quero te desafiar a entender isso. Muito mais do que te desafiar, eu quero te ensinar. E se você mesmo decidir, cara, as coisas elas podem acontecer. Eu preparei uma leitura, eu fiz uma leitura de um artigo que falava sobre John Owen, um dos maiores teólogos reformados do século XX, do século XVII, desculpa, sou ruim de números romanos, né? Disse algo profundamente pastoral. Ele disse que o pecado visa sempre enfraquecer a perseverança do crente. Owen ensinava que a vida cristã é uma guerra diária, não apenas contra o pecado externo, mas contra o desgaste interno da fé. Esse entendimento de que perseverar não é apenas resistir ao erro, mas resistir ao cansaço espiritual que tenta nos afastar da constância. É aqui que a perseverança ela se mostra como um sinal claro de maturidade, mas não de ausência de luta. Eu queria te fazer uma pergunta. Quantas vezes você já esteve em uma situação adversa e que continuar foi a única saída? Que não tinha outra coisa para fazer, ou continua, ou continua. E quando você continua, as coisas aconteceram da forma correta. É assim como em qualquer coisa. Qualquer área da vida em que você for, as coisas elas precisam de constância. Só a constância vai converter, vai virar as coisas na sua vida. E essa virada, ela realmente acontece quando eu entendo que eu preciso continuar. Perseverar não é não é se tornar insensível, é permanecer dependente de Deus, dependente da fé. E existem algumas práticas que ajudam nisso, como por exemplo, lembrar do chamado. Não olhamos apenas para a dor, nós olhamos para o Deus que não mudou de ideia. Se Deus nos chamou para algo, ele não mudou de ideia, ele continua firme. É muito importante não caminhar sozinho, porque o isolamento ele vai acelerar, não gera, mas ele acelera o desânimo. Eu preciso, e isso daqui é algo que nós falamos sempre, eu preciso ajustar as minhas expectativas. Deus ele trabalha mais no caráter do que na pressa. Deus ele não tem pressa. Deus ele pode ter urgência, mas quanto maior a urgência, mais trabalhado você será. Então, continue fazendo o bem. Continue sendo de Deus, mesmo quando ninguém vê. Porque Deus está vendo. E isso é importantíssimo. Isso é algo que muda a história. É nesse momento que eu sou fortalecido no meu interior a realmente continuar e permanecer. Acreditar que perseverar é muito mais do que o meu cansaço está me dizendo. E eu quero orar por você. E eu quero orar com você por isso. Não porque eu acredito que tudo vai se resolver. Mas se dentro do teu coração uma pequena chave virar e você conseguir colocar a intenção correta no momento certo, as coisas elas vão acontecer na tua vida. Você pode fechar os seus olhos, por favor? Eu queria que você parasse, inclusive de tomar chimarrão. Se você estiver tomando chimarrão, deixa a tua cuia aí do lado. E se você estiver fazendo qualquer outra coisa, pare. São alguns poucos segundos. Feche os olhos, por favor. Fechou? Valeu. Senhor, nós sabemos que apenas o Senhor conhece o nosso cansaço como nós mesmos conhecemos. Às vezes nós tornamos isso em um tamanho muito maior. Às vezes acreditamos e vemos as coisas em uma lente de aumento que nem mesmo existe. Mas o Senhor viu as nossas lágrimas quando ninguém mais viu. O Senhor também sabe o peso que nós estamos carregando em silêncio, porque todos temos dores. E compará-las
humanamente seria totalmente injusta e nós queremos apresentar ao Senhor. Apresentar um pedido simples e sincero. Renove as nossas forças, renove a nossa fé, fortaleça e guarde o nosso coração do desânimo. Nós escolhemos perseverar com entendimento hoje de que aqueles que perseveram, eles vencem. Aqueles que perseveram e continuam, eles conquistam. E hoje não é pela nossa força, porque na nossa própria força nós somos falhos, nós perecemos, mas sustentados pela Tua graça, Senhor, então nós avançamos. E o pedido é esse: sustente-nos na Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Nós encerramos mais um dia, mas nós entendemos que perseverar não é insistência humana, é dependência de Deus. E hoje, se você está de pé mesmo cansado, parabéns para você, porque você não desistiu. A maioria das pessoas estão desistindo, mas você continuou firme. E glória a Deus por isso. Não desista. Você pode estar muito perto da virada, né? Você pode estar muito perto da colheita. E se não estiver tão perto assim, saiba, a colheita é uma promessa. A vitória é uma promessa. A fé nos mostra que é bom servir a Deus. Não é apenas esse sofrimento que é uma escola. O meu celular está com pouca bateria, daí ele está com pouca memória, daí ele trava. Cara, tem que ser muito guerreiro para fazer isso, viu? Tem que ser muito guerreiro mesmo. E eu quero ver vocês também, falando de Cristo, quero ver vocês mostrando a cara na internet e nós vamos alcançar muita gente através disso. Apesar das dificuldades. E um dia esse microfone, que eu já recebi vários comentários aí que o áudio pode melhorar, um dia esse microfone vai ser uma história daquilo que Deus fez. Mas amanhã é nosso último dia e nós vamos falar sobre propósito, porque Deus não sustenta quem anda sem propósito. Então permanece, por favor, permanece, porque a colheita vai vir e ela vai vir para mudar a tua história. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, nós nos vemos amanhã e vamos para cima. Compartilhe esse devocional, compartilhe esse vídeo com os teus amigos, curte, por favor, comenta. E nós vamos chegar muito longe com essa mensagem. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.